Vamos lá. Muito bem, são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. Você ouve conosco Notícia na Manhã, aqui na CBN Diário. A temperatura em Florianópolis é de 27 graus, já subiu em relação à primeira hora do programa, bastante quente aí, com o céu encoberto. O que nós vamos falar agora para você é sobre um evento que vai acontecer na próxima quarta-feira, no dia 19, a partir das 8h30 da noite, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Luís, que é aqui na Agronômica, que é um concerto de Natal da Idade Média. É uma apresentação inédita que traz para o público dois dos maiores grupos vocais de Santa Catarina, dos mais expressivos pela história, pela representatividade e pelo resgate cultural que proporcionam, que são o Cantos Firmos e o Polifonia Coros. Estes dois grupos estarão juntos, se apresentando pela primeira vez, para contar a história da música sacra, contar a história da cultura da música, nesse espetáculo que terá o acesso do público por meio dos ingressos que já estão à disposição e poderão ser adquiridos também uma hora antes do concerto no local em que acontece, que é lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes de São Luís. Para falar sobre esses assuntos aqui conosco, nós estamos recebendo com muita alegria aqui nos estúdios a maestrina do Polifonia Coros, a maestrina Márcia Ferreira, que está aqui conosco. Tudo bem, maestrina? Bom dia. Tudo bem. Obrigado pela gentileza da participação aqui conosco. Também está aqui com a gente o maestro que vai reger o concerto, Per Ekedal. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, tudo bem. Obrigado pela gentileza. E o Marcelo Aguiar, que é cantor do Cantos Firmos. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Obrigado pela gentileza também de estarem aqui conosco. Eu perguntei antes se vocês nos trouxeram essa informação de que é a primeira vez que vocês vão se apresentar de forma conjunta. Eu queria entender um pouquinho e compartilhar com o ouvinte essa informação do que esse tipo de encontro exige tecnicamente de vocês de preparação. Nós sabemos da história do Polifonia Coros e sabemos da história e do estilo do Cantos Firmos. Vocês precisam fazer adaptações? Como é que essa integração acontece no momento da apresentação? A apresentação, na verdade, ela é feita a primeira parte do programa, que são músicas desde a Idade Média até Renascimento, né? Que serão músicas apresentadas pelo grupo Cantos Firmos, que tem atualmente cinco cantores. E o diretor é o Jefferson Bittencourt. Sim. Aí na segunda parte serão músicas desde o Renascimento até o período Barroco, tudo para coro a capela, sem instrumento, escritas para coro a capela, e será essa parte do concerto com a regência do maestro Per Ekedal. Sim. Que está aqui conosco também. O maestro Per não é brasileiro. Não, eu sou sueco. Sueco? Sim. Quem que lhe trouxe ao Brasil? Amor. Ah, muito bom. Por uma pessoa ou pela arte? Os dois. Muito bom. E o senhor está há quanto tempo no Brasil? 7 anos. 7 anos. Sim. Sempre trabalhando com música? Sim, sempre trabalhando com música e cultura. Cultura para jovens e adultos. Como regente, cantor. Sim. A necessidade de adaptação da cultura, à cultura brasileira, melhor, em relação à cultura natal do senhor, foi muito grande? Foi um esforço muito grande? Algumas coisas aqui eu acho bem europeu, eu Sim. conheço quase tudo, algumas coisas diferentes. Então não é tão grande diferença. Dificuldades também não. Já vou falar mais sobre o concerto com o senhor, sobre a regência da parte do Polifonia Coros nesse espetáculo, mas eu queria ouvir também o Marcelo Aguiar, que é cantor do Cantos Firmos. O Cantos Firmos já esteve aqui na CBN, inclusive, assim como o Polifonia Coros, enfim. Por isso eu falei antes que já são amplos conhecidos do nosso público, mas eu queria que o senhor pudesse resgatar, sobretudo para quem já ouviu falar, mas não se lembra exatamente, da linha artística do Cantos Firmos. Vocês resgatam músicas da Idade Média e muita gente, inclusive, classifica como canto gregoriano. Não sei se classifica da forma correta, mas as pessoas acabam associando pelo estilo, enfim. Como é que se resume o trabalho de vocês? Bom, o nosso grupo já tem 15 anos, foi formado em 2003 pela iniciativa do próprio Jefferson Bittencourt, que teve seus primeiros contatos com música antiga, na época que ele estava terminando faculdade, se encantou por isso, quis montar esse projeto
E desde então ele montou um grupo que foi, com o passar do tempo, foi se amoldando, foram entrando e saindo pessoas até ganhar alguma identidade. Então nós hoje fazemos um trabalho de música, de resgatar as músicas que vão mais ou menos do período de 1100 a 1600, Sim. esse ano, né? Desses anos. Então, a música, o canto gregoriano é um tipo de canto que também tem ali dentro, mas a gente tem música de todas, desde a Idade Média até o Renascimento, alguma coisa de pré-barroco, inclusive já fizemos alguma coisa de pré-barroco, mas o nosso foco é Idade Média, né? Tanto música profana quanto música sacra, e Renascimento idem, tanto música profana quanto música clássica, sacra. Nós temos vários programas, na nossa história a gente tem programa de italiano, Renascença italiana, Renascença francesa, Renascença espanhola, Idade Média. Temos um concerto, um programa próprio, que é um programa, digamos assim, que não tem um nome, mas que é como contar uma história musical, em poucas músicas, né, desde a Idade Média até o Renascimento, então, e que vai evoluindo, a gente vai mostrando didaticamente quais são os elementos musicais que vão aparecendo, né, de uma música para outra, né? Então, o nosso grupo foca nesse tipo de trabalho. É um trabalho essencialmente vocal, são 5 cantores, nós também incorporamos instrumentos, né, quando a música assim permite, né? E também temos muitos trabalhos, a exemplo do Polifonia, trabalhos que são a capela. Né? Esses instrumentos que vocês incorporam são contemporâneos ou de época? Instrumentos de época. São instrumentos de época. Por exemplo? Basicamente temos um alaúde, uma cópia de um alaúde de 1630, né, feito aqui por um luthier brasileiro, já falecido. E temos flautas também, e alguns instrumentos de percussão, né, que são réplicas de instrumentos de época. O senhor falou de que a apresentação é essencialmente vocal, apesar de eventualmente incorporar alguns instrumentos. Queria ouvir da maestrina Mércia, do maestro P. Quando a gente fala, talvez para o senso comum, de que é uma apresentação de coral, as pessoas tendem a imaginar que a musicalidade fica mais restrita, ou de que o som acaba não se preenchendo ou não se complementando, como acontece na música contemporânea, por meio de instrumentos, às vezes de modo excessivo, inclusive. Eu queria ouvi-los, como é que é essa composição ou essa regência para que nós tenhamos, numa apresentação que é essencialmente vocal, tanto dinamismo musical, de movimentos e de aspectos mais técnicos, inclusive, do canto, que fazem com que o grupo consiga preencher o ambiente com o seu canto de uma forma absolutamente magnífica. Não sei, começa a completar. Um coro, a capela, tem um repertório próprio onde o compositor concebe uma música para vozes. Sim. Né? Com todo o trabalho harmônico, desde a Idade Média, a música sempre acontece isso. E hoje nós temos por exemplo, no programa de hoje, vai reger uma peça que é 8 vozes, né? Até 8 vozes. Até 8 vozes. Ali está presente todos os elementos representados, necessários para que aquela peça fique completa. Colocar um instrumento ali seria exagero, né? Sim. Mas essa época, desde o Renascimento até todo o Barroco, acho que todos os compositores nessa época escrevem música para coro. Sim. A música coral é quase o instrumento principal para compositores nessa época. Depois, quando chega no classicismo e o romantismo, ele tem vários compositores que nunca escreveram para coros. Então, a música coral dessa época é a música principal de muitos. Então tem muita música diferente, de muitos naipes, poucos naipes, mas é tudo a capela, né? Idade Média foi muito mais juntado com instrumentos, foi mais flexível. Ainda nós não sabemos exatamente como eles cantaram ou tocaram a música antiga. Nós não sabemos, às vezes cantam, às vezes instrumentos juntos. Mas essa época, nesse programa, é só a capela, só o coro. E claro, tem muitas. Essa época
quando nós vamos cantar, tem de uma fonte do ouro, do repertório sacro principalmente, é quase difícil o que eu vou escrever, Sim. porque tem muitas músicas muito bonitas. Então fizemos uma mistura do caráteres diferentes, música como alegria do Natal, como mistério do Natal, outros aspectos do nascimento de Jesus. Sim. Sim, músicos cantores, né? Preparação musical também, que possam ler a partitura e ter a preparação vocal. Porque nós, cantar num grupo como Polifonia é difícil para o cantor, porque a gente canta músicas de várias épocas, de vários estilos. Sim. Às vezes fazemos um programa que a gente chama de uma colcha de retalhos, né? Tem uma música barroca, tem uma música clássica, tem uma romântica e tem música contemporânea que exige que o cantor e o maestro tenha conhecimento para não ficar fora do estilo da época. Então, os nossos cantores, basicamente todos, uns já têm curso superior de canto, outros estudam, e aliás, quem canta tem que ter sempre, como um atleta, um orientador para manter a voz. Muitos cantores também têm uma carreira de cantores profissionais, como solistas, bastante do grupo. Então é um desafio, né, para fazer um nível artístico, tu precisa estudar o canto e a música. A gente falou antes um pouquinho da história e eu queria resgatar, porque a gente está falando aqui que o concerto de Natal, que vai acontecer na próxima quarta-feira, a gente está falando aqui do concerto de Natal da Idade Média ao Barroco, com a participação de cantos firmos e do Polifonia Coros, próximo dia 19 de dezembro, às 8h30 da noite, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes de São Luís, que é aqui na Agronômica. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de 1 hora antes do evento, no local, e tem outras informações nos sites aqui dos dois grupos artísticos, o polifonia.org.br, polifonia.org.br, esse polifonia com Y e PH, e o cantosfirmos.arte.br. Mas a gente falou antes sobre a questão da música sacra. E por vezes a gente acaba associando ou referenciando muito a música sacra, sobretudo nesse tipo de trabalho artístico. Quando a gente faz esse resgate histórico, a gente percebe que a música, sobretudo nos anos 1100, 1200, que você falou antes, ela praticamente se resumia ao ambiente religioso, por isso a música sacra tem uma produção tão vasta que permanece até hoje, que é reverenciada até hoje, acredito. Talvez vocês possam responder melhor que eu, mas não existe isso. Existiu sempre a música profana. Né? O que a gente tem o que tem antes de 1100 é que não existe registro, então a gente não tem como resgatar isso com tanta certeza, né? A partir dessa época da Idade Média que se começou a ter esse tipo de registro. E as músicas que não eram sacras e que sempre existiram, muitas vezes não foram registradas, então a gente não tem como resgatar hoje, né? Então, a partir do momento em que começaram a surgir manuscritos que foram feitos, e ocorreu isso, manuscritos que foram feitos, foram perdidos, foram esquecidos e foram achados na terra na Suécia, em Uppsala, né? Os escritos que foram achados também relativos a Montserrat, né? Foram achados séculos depois, então se resgatou, então se fez uma descoberta de algumas coisas que não se conhecia até então sobre aquela arte, que uma parte profana, uma parte religiosa, né? Mas que normalmente, por exemplo, a Montserrat, né, os manuscritos de Montserrat são basicamente religiosos, né? Mas não eram músicas de dentro de templos, de dentro de igrejas, eram músicas de procissão, eram músicas do povo andando pela rua cantando, basicamente isso, né? Então, assim, essa classificação sacro profano, acho que a gente faz depois desse evento, né? Mas o que tem de muito forte, que talvez seja o direcionamento da tua pergunta, é de que existiam, então, os cantos gregorianos, né? E esses sim, bastante religiosos e bastante dentro dos templos, e várias missas foram compostas, e é uma riqueza de músicas. Nesse sentido, sim, existe bastante, sim.
o fato de vocês... Pois não. Não, eu acho que está certo. É sempre uma mistura do profano e sagrado. Uhum. Sempre tem uma comunicação, e os compositores fazem música sacra e música profana também. E também tem muitos exemplos, quando eles escreveram uma música sacra, eles pegaram uma melodia popular escondida. Né? Tem outro exemplo, quando os compositores usaram uma música popular, colocaram como texto religioso, né? Explicando o conteúdo do cristianismo, por exemplo. Mas usaram elementos que as pessoas, isso é legal, essa música, eu conheço essa música. Então sempre tem comunicação, né, entre os dois. Qual é o impacto que o ambiente de apresentação tem nesse tipo de espetáculo, levando em consideração que há necessidade de uma potência vocal, de um ambiente que permita a propagação do som, e agora vocês vão realizar especificamente dentro de um templo religioso, isso facilita tecnicamente? Sim, eu feliz que tu perguntaste, porque essa igreja é muito bonito, e tem uma acústica fantástica, e acho que vai ser muito legal com esse tipo de repertório, porque esse tipo de repertório é feito por esse tipo de ambiente. Sim. Você canta lá, você sente um sentimento bom já. Né? Ajuda também a interpretação, ajuda a experiência do público, então eu acho que vai ser muito legal. A gente costuma dizer até que certas músicas só acontecem realmente num ambiente acústico assim, de uma catedral, né? Que o compositor já pensa naquele tipo de acústica. Sim, o comportamento do som dentro daquele ambiente. Né? Tem algum tipo de amplificação nesse espetáculo, especificamente? Não precisa. Só as vozes. Sim. É acústica. Sim. Qual é a idade média das pessoas que participam dos dois grupos hoje, tanto do Cantos Firmos quanto do Polifonia? A idade média, é a música da idade média. A idade das cantoras? Isso. Não sei. Acho que no Polifonia já foi bem menos. Acho que atualmente, o que o Jefferson tem, 40? O Jefferson tem 44 anos. 42 anos. Como Polifonia tem 18 anos, ele era um jovem. Sim. Mas nós temos também um grupo de cantores bem novinhos. Cantoras com 18 anos. Olha, que legal. Que passaram agora no vestibular para fazer música na UDESC, mas que já estudam música há algum tempo, né? Mas a média, vamos dizer, a gente fizer uma média de 35 anos, por aí. É interessante, o objetivo da minha pergunta é justamente porque se exige talvez um grau técnico de experiência significativo, e até pelo conteúdo que se apresenta, é preciso que haja um repertório de conhecimento de música mesmo. Por isso a minha pergunta é nesse sentido de saber se há também um interesse de pessoas mais jovens por esse tipo de trabalho que, particularmente, sou suspeito para falar porque gosto muito, mas é belíssimo, é lindíssimo. Talvez a gente tenha aí um resgate de um dos momentos mais bonitos da música mundial, tanto nessas épocas que são alvo do trabalho do Cantos Firmos, quanto do próprio Polifonia. Se me permite, claro. Eu acho que não existe essa ligação entre a idade e do cantor e o interesse musical. Né? Até porque as pessoas vão envelhecendo com o tempo. Justamente. Né? E assim, tem grupos jovens, né? Quando eu cantei com a Messi eu era bem mais jovem, né? Agora já sou um senhor, né? Mas na época eu era bem mais jovem, nós cantávamos músicas nesse estilo, né? E tinham pessoas bem mais jovens que eu lá. Né? Então assim, não existe, não dá para fazer essa associação, assim, né? Não dá para fazer. Existem jovens que estão entrando na faculdade que se interessam por rock, por reggae, por música antiga, por clássico, por um instrumento, por outro, então assim, é diverso. Acho que tem uma tendência dos jovens músicos hoje, eles são mais abertos a música diferente. Eu tenho várias cantoras e cantores que tocam música popular, que cantam rock e também cantam nesse programa assim. Essa eu acho uma tendência, não é só no Brasil, eu acho que o mundial é assim. Mas os jovens são mais abertos a estilos diferentes, de música de países diferentes também.
Eu acho que uma coisa boa com a polifonia é que nós temos essa mistura de vários cantores com muita experiência, com muito sabe do cantar, Sim. e também os jovens que entram para aprender, que têm ambicioso. Essa mistura eu acho bem legal. O que é muito bom, né, que nós tenhamos essa divisão. Essa sempre foi a política do Polifonia. Sim. É ser um coro, mais ou menos um coro escola. Então, antes você tem cantores já prontos e outros que começam. Eu lembro que a Débora comentou, quando ela entrou na Polifonia, o susto dela que a gente estava preparando o Messias de Handel e ela não sabia nem aonde eram as coisas direito, mas era musical. A gente vê isso aí quando nós fazemos nossos testes. A pessoa musical, ela vai aprender, ela pode crescer ali dentro. Sim. A Débora é um dos que trabalha para os outros. Sim, que bom. Bom, a gente está encaminhando o encerramento da nossa entrevista aqui. Eu queria primeiro dizer que a gente tem aí um par de ingressos, né, para sortear para os ouvintes da CBN, que a gente vai distribuir ou disponibilizar para quem ligar a partir de agora para o telefone 3216-2550, 3216-2550. Primeiro ouvinte que ligar para o telefone vai falar com o Luciano e vai ter direito a um par de ingressos para acompanhar o concerto de Natal da Idade Média, do Cantos Firmos e do Polifonia Coros, na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes de São Luís. E aí o Luciano vai pegar os dados para depois buscar, para a pessoa buscar lá direto na portaria esse par de convites. E há uma última pergunta que eu gostaria de fazer, tanto para o Marcelo quanto para a Maestrina e para o Maestro. Qual é, de cada um dos grupos, o grande destaque da noite? Qual é a grande obra que mais os emociona reger e apresentar? É muito difícil. É muito difícil. É tudo bom. É tudo muito bom. E o significado da música pra gente não é obrigatoriamente o mesmo significado para quem vai nos assistir. Imagina. Né? Então, assim, o relacionamento que cada um tem com cada música, por exemplo, eu tenho algumas predileções que os meus outros colegas lá não têm. Sim. Tem outras predileções. Então, é difícil responder essa pergunta dessa forma, assim. Então, nós temos um programa de Natal bem legal, bem grande. Nós escolhemos algumas músicas que estão aqui, né? Justamente, então, assim, acho que nós escolhemos são as melhores, não é bem como a Mércia falou, são todas. Concorda, Mércia? Concordo, claro. Nós vamos abrir com música, e acho que é bem uma abertura que O de Christus Natus Est, que é bem diferente. Acho que vai ser uma experiência interessante. Nós vamos terminar também com 3 versões do Indulce Jubilo, que também é música antiga, com 3 compositores fazem arranjos diferentes. Acho que vai ser um encerramento bem legal, acho. Eu espero. Que bom. E no dia 23, o Polifonia canta, encerrando o ano, um repertório de Natal de canções tradicionais, canções brasileiras, para os hóspedes do Costão Santinho. Tá bom. Obrigado à Maestrina, obrigado ao Maestro P, obrigado ao Marcelo pela gentileza. Foi uma honra recebê-los aqui no estúdio e enriquecer o nosso programa dessa maneira. Obrigado, sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ao repórter CBN, às 10h31, voltaremos em instantes.